razão dos freios do meu veículo não terem funcionado no momento em que eu mais precisei. Você tem que comprovar a princípio o quê? O dano, e que esse dano decorreu de um carro defeituoso. Mas será que é possível o consumidor comprovar o defeito do carro? Será que não seria um ônus muito grande imposto ao consumidor exatamente demonstrar que aquele carro tinha um defeito? Diante desse contexto, o que fala o Código de Defesa do Consumidor? Artigo 6º, inciso 8º do CDC. Para facilitar a defesa do consumidor em juízo, será possível, a critério do juiz, inverter o ônus da prova. E quando falamos que será possível, a critério do juiz, inverter o ônus da prova, nós temos que lembrar do quê? Basta o consumidor demonstrar a hipossuficiência diante do caso concreto, que ele não tem condições técnicas de dizer, olha, este veículo estava com um problema, ou demonstrar a verossimilhança das suas alegações, a plausibilidade de verdade das suas alegações. Então percebam, meus caros, quando falamos em possibilidade de inversão do ônus da prova, muitas vezes o consumidor não consegue demonstrar que o produto é defeituoso. Mas ele consegue demonstrar que ele é o hipossuficiente da relação ou a plausibilidade de verdade nas suas alegações, a verossimilhança nas suas alegações. Para o juiz, basta um desses dois requisitos para inverter o ônus da prova. E na prática, o que acontece com essa inversão, Fabrício, do ônus da prova? Na prática, o consumidor entra demonstrando apenas o quê? Que sofreu prejuízo. Olha como é bom isso. Ele demonstra apenas que adquiriu o veículo e sofreu um prejuízo. A responsabilidade é objetiva, logo não precisa comprovar dolo nem culpa. E se o juiz inverte o ônus da prova, não precisa o consumidor comprovar que o produto era defeituoso. Por quê? Porque ele não tem condições técnicas de chegar a essa conclusão. Então o juiz faz a inversão do ônus da prova a seu critério, ele, juiz, não está obrigado, ele, a seu critério, fará ou não a inversão do ônus da prova, facilitando a defesa do consumidor em juízo. Bom, vamos a mais uma questão, mais uma dúvida colocada para nós no encontro de hoje. Professor, o que significa responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço? Muito boa pergunta do colega, e envolve aquela diferença que nós abordamos também no primeiro bloco. De um lado nós temos a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, e do outro lado a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Quando falamos em responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, nós temos que lembrar de um acidente de consumo ou da potencialidade de ocorrer um acidente de consumo. Porque estamos diante de um produto ou serviço defeituosos, e este produto ou serviço defeituosos são capazes de gerar um acidente de consumo. Isso por quê? Porque traz uma insegurança por trás de um produto defeituoso ou de um serviço defeituoso. Sempre que falamos em responsabilidade pelo fato do produto ou pelo fato do serviço, nós temos que lembrar dessa insegurança que um produto ou serviço defeituosos são capazes de gerar no mercado de consumo, ok? Diferente do quê? Diferente do vício do produto ou do serviço. Quando falamos em responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, que não foi o tema de hoje, mas vale pontuar para fazer a diferença, responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço significa o quê? Inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destinam. É uma TV que não liga, é um carro que não acelera, é um carro que não tem ali aquele abre o teto solar, não abre o teto solar como ele desejou.
Então percebam, estamos diante de situações que não envolvem insegurança, mas que geram o quê? Geram uma frustração na expectativa do consumidor. Porque aquele produto ou aquele serviço não atinge a finalidade para a qual foi adquirido. Então, meus caros, tenham bem essa diferença. Quando falamos em responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, é diferente da responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Fato do produto ou do serviço significa o quê? Acidente de consumo ou potencialidade de ocorrer um acidente de consumo em razão de um produto defeituoso. Vício do produto ou do serviço tem relação com a inadequação deste produto ou serviço para os fins a que se destinam. Vamos a mais uma dúvida. Professor, existem causas excludentes de responsabilidade no CDC? Sim, nós temos causas excludentes de responsabilidade no CDC, tanto no artigo 12, parágrafo 3º, para o fato do produto, como no artigo 14, parágrafo 3º, para o fato do serviço. Vale lembrar, quando falamos em responsabilidade pelo fato do produto, em algumas situações o fornecedor não vai responder. E quando ele não responde, nós estamos diante de causas excludentes de responsabilidade. No caso do 13, ou melhor, do artigo 12, parágrafo 3º, nós temos as causas excludentes de responsabilidade pelo fato do produto. Então, o fornecedor demonstra que não colocou o produto no mercado de consumo. Foi furtado. Foi furtado aquele lote e quem furtou que colocou. Não é responsabilidade do fornecedor. Que embora haja colocado o produto no mercado de consumo, o defeito inexiste. Ele consegue comprovar a ausência de defeito naquele produto. Ou ainda, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ok? O comerciante não pode se enquadrar nesse conceito de terceiro, por quê? Porque o comerciante faz parte da relação de consumo, ok? Tem que ser um terceiro que não fez parte da relação de consumo, que esse terceiro deu causa ao acidente de consumo. Lembrando ainda que culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor. Culpa concorrente não. Pode até atenuar a responsabilidade do fornecedor, mas não exclui. No artigo 14, parágrafo 3º, nós temos também causas excludentes de responsabilidade, só que aí é da responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço. Então, quando que o fornecedor de um serviço não vai responder? Quando prestou o serviço, mas ele comprova que o defeito inexiste, e ele também não responderá diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ok? Então, nós temos aí uma pequena diferença em relação a excludente de responsabilidade do fato do produto. Lá tem uma situação a mais, não colocou o produto no mercado e não dá para colocar essa situação no fato do serviço. Imaginem só o prestador do serviço ter a cara de pau de falar que ele não prestou aquele serviço. Então, o Código de Defesa do Consumidor nem colocou essa como uma causa excludente. Portanto, o artigo 14, parágrafo 3º diz: fez o serviço, mas o defeito inexiste, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vale lembrar, caso fortuito e força maior não estão nas causas excludentes de responsabilidade lá do Código de Defesa do Consumidor, mas caso fortuito e força maior, para a maioria da jurisprudência e da doutrina, são causas excludentes de responsabilidade do fornecedor na relação de consumo. Mais uma dúvida, vamos a ela. Professor, o comerciante responderá nos termos do CDC? E o comerciante, né, Fabrício? Será que ele responde nos termos do CDC? Perguntou a colega. Responde sim, conforme prevê o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Quando que o comerciante responde, então, nos termos do artigo 13? Quando o fabricante, produtor, construtor, importador não puderem ser identificados, ou
quando essa